Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Domingueiro. 17 horas, estamos aqui com a nossa amiga Silene, de Brasília, que vai estar conosco nessa programação de hoje. A Silene já esteve conosco em outros momentos, principalmente no estudo da obra Vida, Céu e Inferno, que ela coordena esse estudo em Brasília, na FEB, e hoje ela veio para conversar conosco sobre a obra Vida e Sexo. Seja muito bem-vinda, Silene. Esteja abraçada pela nossa Casa Semente Cristã, aqui na nossa sala virtual. É sempre um prazer receber você aqui conosco, viu? Eu acho que a imagem da Silene congelou. Vamos aguardar aqui um minutinho, vou botar aqui uma divulgação da nossa programação. Estávamos caindo, né? Voltamos. A gente cai e volta, né, Dória? É assim mesmo. A gente vai lidando com esse instrumento aqui da forma como ele quer funcionar, é isso? É isso aí, minha amiga. E como é que está o movimento aí, tá bom? Graças a Deus. Saúde, para quem tem, quem não tem, está vivenciando esses processos que a gente está acompanhando, infelizmente, né? Mas é a vida, né? A vida andando e a gente tendo que buscar a melhor maneira de viver, não é isso? Exato, exatamente. Se antes que eu passe a palavra para você, eu vou passar rapidamente um videozinho aqui, é rápido mesmo, só de uma programação que nós vamos iniciar no dia 5. Vai ser uma programação que nós vamos realizar no sábado, todo sábado às 9 horas da manhã, conversando sobre essa magnífica obra, sobre esses ensinamentos de Jesus. E, se Deus quiser, dia 5 de junho a gente começa. Minha amiga, me conte de Brasília como é que nós estamos. Estamos bem, eu estou achando interessante porque a FEB tem períodos de recesso, né? Sim. E no grupo Céu e Inferno, nós não preferimos aproveitar o recesso com outro livro. Sim. Então, no grupo de domingo, que é o grupo mais antigo, nós estamos estudando, daqui a pouco eu lembro o nome do livro, mas o interessante é que na quarta-feira, que é um grupo novo, começou agora em março, e nós fizemos a mesma sugestão para aproveitar o período de recesso e pedir sugestões de um livro. O de domingo é a Boa Nova. E o grupo tem 2 sugerindo Boa Nova e tem 2 sugerindo Jesus no Lar. Então, o mesmo livro que você vai estudar, nós vamos estudar também nas quartas-feiras, provavelmente, durante o recesso. Vê? Ninguém quer férias. Com certeza. Bom, não é? Mas quando nós terminarmos esse livro, essa obra Vida e Sexo, que termina no próximo domingo, aí no dia 6 nós já vamos iniciar o estudo da obra Pensamento e Vida, nesse mesmo formato que nós estamos fazendo Vida e Sexo. Então, vai continuar. O nosso trabalho aqui é além do recesso. O SESC Cristã Virtual, essa plataforma, ela vai ficar atuando, trazendo estudos sempre, independente desse momento que nós estamos vivendo. Tá ótimo, né? Aproveitar o recesso, aproveitar essa oportunidade de hoje estar em Brasília e estar no Piauí. Aproximou muitas pessoas, graças a Deus. Foi muito bom. Muitos amigos como você que chegaram até nós, que estão dando essa força para nós aqui no estudo, e isso é maravilhoso.
É bom demais, né? É bom para as oportunidades são muito boas para a gente, né? A gente está sempre agradecendo toda oportunidade recebida. Não vou tirar seu tempo. Hoje você foi convidada para falar conosco sobre o 25º capítulo da obra Vida e Sexo, que trata de sexo e religião. Então, eu vou passar a palavra para você, fique à vontade, vamos estar por aqui acompanhando. Tá ótimo, obrigada. Ora, então, o sexo e religião, que é o capítulo 25 desse livro, penúltimo, né? Emmanuel começa de uma forma bem original, aliás, como toda obra de Emmanuel, né? Ele começa baseando na codificação kardeciana. Então, ele começa, nós vamos pedir licença a vocês para ler essas duas perguntas iniciais que ele faz nesse capítulo. Ele pergunta o seguinte: pergunta 160 e 166A. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Então, Kardec deixa isso claro no Livro dos Espíritos, que é necessário renascer. E aí nós vamos pesquisar no Missionários da Luz, onde tem um capítulo que fala sobre esse período do renascer. E é muito bonito. Recomendo àqueles que não leram ainda Missionários da Luz para lerem. É um livro de cabeceira para nós. Tem um capítulo em que o André é levado a um departamento, desculpe a intimidade, o André Luiz é levado a um departamento onde as pessoas que vão reencarnar estão se preparando. Então, só fazendo mais um intervalinho, é o seguinte: quando Kardec fala da classificação dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, ele fala dos espíritos imperfeitos, bons e puros. Dos puros não tem nada a dizer, porque a gente nem passou por lá, né? Dos bons, ele classifica aqueles que são bons, que têm bondade no coração e sabedoria. Nos imperfeitos, estamos nós. Estamos lá nos imperfeitos. Que ele classifica em 6 ordens. Essas ordens, algumas a gente não se encaixa mais. Por exemplo, nenhum de nós tem alegria, prazer em fazer o mal ou matar alguém, né? Isso nós não temos mais. Não temos também o prazer de fazer barulho, bagunça, para perturbar a vizinhança. Também a maioria de nós não possui mais. Mas nós temos outras classificações, outras características que são muito, muito próprias de nós todos. É aquela característica, por exemplo, de neutralidade. Não defendo a minha ideia, eu concordo. Se você está falando, eu vou concordar. Então, a gente fica neutro. Então, a neutralidade é um aspecto do espírito imperfeito. Nós somos perfectíveis. Todos nós somos perfectíveis. E como nós perdemos algumas dessas características piores dos imperfeitos, nós podemos dizer que nós somos espíritos medianos. Estamos no meio termo, não é? Alguns bem melhores, outros ainda não. E como espíritos medianos, é o que o André Luiz vê lá no nosso lar, ele como espírito mediano também, vai a esse departamento.
E a explicação dele é muito bonita, porque ele narra que tem 2 corpos, masculino e outro feminino, em tamanho natural, transparentes, onde são visíveis todos os órgãos e todos os movimentos internos do corpo, a respiração, a circulação, tudo é visível. Para quê? Para que aquelas entidades, aquelas pessoas que estão programando o seu reencarne possam visualizar aquilo que necessitam num próximo corpo físico. E é lógico, ninguém está sozinho. Se você, de repente, resolve assim, eu quero, na próxima encarnação, eu quero ter um câncer, uma lepra, eu quero... Aí põe N sofrimentos, aí o orientador diz, não, espera aí, isso tudo você não vai conseguir, você não vai aguentar, então vamos devagarinho. Todos nós temos muitos débitos do nosso passado aí de séculos, né? E os nossos débitos não dá para pagar de uma vez só. Mesmo quando o nosso débito é no bancário materialmente, a gente vai ao banco, negocia, acerta para ver como que a gente pode pagar. Então, os débitos encarnatórios também são negociados e são orientados. Então, aqueles orientadores te orientam, te encaminham para ver o que é melhor para você, de acordo com os seus débitos passados. Então, eles vão te dizer qual é a forma que você precisa. Você pode fazer assim, ou pode fazer assim, ou assim, e você tem o livre-arbítrio de dizer, não, então eu vou fazer isso. Então, ali naquele departamento, você está determinando, você está analisando como será o seu próximo período encarnatório. E aí é muito interessante que a bondade divina é tão grande que nós renascemos e esquecemos, né? Esquecemos toda essa dificuldade que tivemos, esquecemos as nossas mazelas e vamos recomeçar dentro de uma família a ser orientado, a estudar, e aquele problema que nós programamos, nós vamos encontrá-los, né? Os amigos espirituais irão nos auxiliar para que encontremos esses problemas. Isso é muito interessante. Dentro do nosso capítulo, que está falando de sexo e religião, nós vamos encontrar parte desta problemática. Então, vamos ler mais um pedacinho dele, viu, Dora? Você me permite? Porque Emmanuel é bem direto naquilo que ele fala, né? Então, ele diz assim... Fique à vontade, Emmanuel. Obrigada, Dora. Dar-se-á o fato de se isentar alguém dos impulsos e inquietações sexuais simplesmente por haver assumido compromissos de natureza religiosa? Então, veja, nós estávamos lá naquele departamento e percebemos muitos erros nossos dentro da área do sexo. Isso não é novidade. Todos nós passamos por esses problemas. O sexo é uma coisa divina. O sexo veio para nos auxiliar na nossa trajetória. Então, nós necessitamos dele não só para a manutenção da raça, né? Mas também para o acordo, é uma coisa fisiológica que todos nós possuímos e que precisamos alimentar. Então, agora, se nós, de acordo com essa pergunta do Emmanuel,
se existem inquietações sexuais, se nós passamos por verdadeiros problemas, não é? Como é que só pelo fato de eu assumir um compromisso de natureza religiosa, será que eu vou diminuir todos esses meus erros? Vou diminuir tudo isso? É muito importante nós analisarmos isso de uma forma bem real. Eu falo muito da obra de André Luiz, porque é uma obra que complementa bastante a codificação. Então, nós falamos agora do Missionários da Luz, que é o terceiro livro de André Luiz. Agora nós vamos lembrar o segundo livro de André Luiz. O segundo livro se chama Os Mensageiros. E nos Mensageiros, não vou narrar tudo para vocês, porque ele é lindo também, vale a pena, são capítulos curtos, vale a pena ser lido. Mas num dos capítulos, o André Luiz, aí ele está junto com Vicente e Aniceto, eles chegam a um posto de socorro. Olha como a misericórdia divina é maravilhosa. Nós ouvimos muito falar no nosso lar. Todo mundo já ouviu falar. Quem não leu o livro está perdendo, porque o livro é muito melhor do que o filme. Mas quem não leu o livro, viu o filme. Então, a gente pensa sempre numa cidade no plano espiritual que é nosso lar. Existem outras. Alvorada Nova também já foi comentada. E entre essas cidades que ainda estão no perímetro do umbral, e a Terra, e aqui, perto de nós, existem os postos de socorro. Nesses postos de socorro, são socorridos entidades que desencarnam sem nenhuma noção, perdidas. Não é o seu caso, meu amigo. Você já tem conhecimento da doutrina. Então, não é o seu caso. Mas, muitas vezes, a gente transgride, foge da lei e há necessidade de uma ajuda do posto de socorro. E lá eles encontram com Alfredo e Ismália. E o Alfredo narra para eles o problema dele. A Ismália está lá de visita. Ela está visitando o marido. Quando o André fala que sorte a sua de ter sua esposa junto com você, ele diz, não, ela só vem me visitar por permissão dos amigos espirituais. E aí ele narra a história. Era um casal, como nós conhecemos N casais aqui na Terra, viviam muito bem, tinham 2 filhos, e nem mesmo problema financeiro o Alfredo tinha. Ele tinha uma vida tranquila com a Ismália. Quando ele arranjou um sócio, esse sócio começou a frequentar a casa dele, é lógico, né? E viu na Ismália uma pessoa bonita, uma pessoa preparada, pronta para ajudar, e começou a fazer a corte para a Ismália. E a Ismália, muito honesta, se retira, não quer, não dá atenção para ele. E ele, o que acontece com as pessoas que têm esse problema sexual? Ele fica abaladíssimo. Então, ele não consegue ver a felicidade do sócio, do companheiro. Ao contrário, ele quer acabar com essa felicidade. E ele acaba. E acaba de uma forma muito triste, porque ele começa a infernizar a vida do Alfredo. Você confia na sua mulher? Mas confia mesmo? O que será que ela está fazendo agora? E o Alfredo começa a ficar de olho, procurando saber, e a Ismália sofrendo calada, sem falar para o marido a atitude do seu sócio. Chega um dia em que esse sócio, muito amigo, né, gente? Muito amigo, fala para o Alfredo, você quer saber quem é sua mulher?
dê uma chegadinha em casa agora. E ele vai, imediatamente. Quando ele chega, uma janela da casa, parece que alguém abriu de repente e pulou a janela. E ele sai desesperado atrás, não encontra ninguém, mas quando ele volta, sobre a cama daquele quarto tem um chapéu. O que ele deduz? Que a Ismália o estava traindo. E que a pessoa tinha fugido da Ismália, não sabia de nada, não viu nada, e ele também não quer saber o que ela viu, o que ela não viu. No dia seguinte, ele tira os filhos de casa, leva para um hotel, até que ela retorne para a casa dos pais dela. Ela retorna para a casa dos pais, ele faz uma viagem para o exterior com suas crianças. Então, ele tira, de repente, da Ismália, ele tira a família, os filhos, ele mesmo, a casa. Ela perde tudo sem saber por quê, sem saber o que tinha acontecido. E quando você entra num processo de depressão, de perda muito grande, o seu físico não aguenta. A sua imunidade vai lá embaixo, e a Ismália acaba adoecendo, e ele volta 2 anos depois, sem saber notícias dela, sabe que ela está muito doente, mas ele não quer saber dela. E aí, o grande amigo dele tem um problema físico, uma doença muito grave, e está no hospital para morrer, terminal. E pede para falar com ele. E aí conta para ele o que ele havia feito. Vocês já imaginaram a situação do Alfredo? Ele tomou uma decisão contra a esposa dele, sem que ela tivesse feito nada. Ele tomou aquela decisão. Qual era o problema do seu amigo? O problema do seu amigo é que isso que ele fez com o Alfredo, ele fazia costumeiramente. Pelo sexo, ele corria atrás das mulheres, de preferência para acabar com aquela felicidade que o casal podia possuir. Então, esse amigo, que nós vamos chamar de nosso amigo muito querido, lá do Alfredo, como vocês acham que ele ficaria depois disso tudo? Com muita dificuldade, não é não? E será que esse nosso amigo, se ele resolvesse... Olha, o livro para aí, viu, gente? Aí eu estou fazendo conjecturas, nós estamos raciocinando em cima do problema do amigo, que eu nem disse o nome. Vamos dizer que esse amigo, depois de um tempo passado, algumas décadas de sofrimento, ele chegasse a esse departamento do nosso lar, o que será que ele iria propor para si mesmo na nova encarnação? Qual seria o que ele iria ver que ele deveria assumir? Provavelmente, ele diria que ele queria ser um padre, queria ser um religioso. Mas será que, como religioso, ele ia esquecer tudo aquilo que ele fez e todas as tendências que ele tinha? Essa é a nossa lição. Nós sabemos que quando, por exemplo, a pessoa bebeu muito, criou muito problema para o seu corpo físico, ele supera isso de alguma forma, mas numa próxima encarnação, talvez não tão próxima, ele tenha que vir e ficar entre pessoas que bebem para ver se ele realmente perdeu o vício. Não é isso? Assim mesmo, eu não estou falando só da bebida, mas estou falando de qualquer outro defeito. O fumo, a língua, né? A fofoca. Então, é preciso enfrentar o problema para ver se você superou. E aqui
Emmanuel faz essa pergunta. Então, se a pessoa que tem, vamos reler a pergunta, dá-se ao fato de se isentar alguém dos impulsos e inquietações sexuais simplesmente por haver assumido compromissos de natureza religiosa? Pensando, se a gente calcular, vamos continuar a leitura. Claro que a lógica responde no espírito de sequência da natureza. É uma sequência lógica. A criatura que abraça encargos desta ordem, quer dizer, encargos religiosos, está procurando para si mesma aguilhões regeneradores ou educativos, de vez que ordenações e providências de caráter externo não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo, as realizações que por isso mesmo se concretizam à base de porfiadas lutas da alma de si para consigo mesmo. Então, não é o fato de estar envergando uma batina, e nós sabemos que entre nós, a religião que tem mais adeptos é a católica. E os padres precisam manter-se sem casamento, não é? Eles não se casam. Então, ele vem como padre. Será que ele vai conseguir manter isso que ele está se propondo, de não ter o sexo? Será que ele vai conseguir manter isso? Será que ele vai conseguir conviver dentro do celibato? É um questionamento que Emmanuel faz para nós. Muitas vezes, aquele espírito que vem com isso, ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer porque ele sente, olha, isso é uma necessidade hormonal do corpo. Ele vai ter que dominar esses hormônios. E como dominá-los? Como conseguir superá-los? Vamos continuar a ver o que nos diz Emmanuel. Ninguém se burla ou se burila de um dia para o outro. Não resolve. O meu pai era meio filósofo. E meu pai dizia que parar de fumar é muito fácil. Porque as pessoas que fumam param e voltam, e param e voltam. Porque é muito difícil parar de uma vez. Então, é uma necessidade que habituou o corpo a ter aquela matéria, e fica difícil parar de repente. Não, de repente, eu a partir de hoje não fumo mais. Aí o papai dizia, não fuma hoje, não fuma amanhã, daqui 3, 4 dias ele vai fumar novamente. Então, ele dizia isso, que parar de fumar era muito fácil. E nós sabemos que não é fácil, nós conhecemos vários companheiros, várias pessoas que tentam, e é difícil, é muito difícil parar. Então, de que modo alienar condições inerentes à própria vida do espírito, ambientadas no curso das eras, não é das décadas, das eras, tão somente em função de afirmativas verbais? Como é que você vai mudar um hábito seu, muito velho? Como é que você vai mudar de repente coisas que você vem fazendo desde instintivamente como animal, depois como homem, instintivamente o sexo, e de repente você vai mudar? Como? Entendendo-se de que as leis do universo não destroem o instinto, não destroem, nós temos o instinto, mas transformam-no em razão e angelitude na passagem dos evos. Evos são muitos séculos, gente, muitas eras. Pelos mecanismos da sublimação, de que forma exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém
tão só porque se alguém se consagra ao serviço divino da fé, quando esses mesmos estímulos são ingredientes da vida e da evolução, criados pela mesma providência divina para a sustentação e elevação de todos os seres. É aquilo que nós falamos no início. É obra divina o sexo. O problema é o abuso, o problema é o mau uso. Aliás, em tudo na nossa vida, o problema é o mau uso, não é? Nós estamos ainda num planeta passando para a regeneração, caminhando, e nós sabemos que no período da regeneração, o bem e o mal ainda estarão em equilíbrio. Que no planeta primitivo, o mal predomina. No regeneração, bem e o mal estarão em equilíbrio. Então, vamos vendo como conseguir retirar, ou parar, ou mudar um velho hábito. Já experimentaram mudar um hábito? Qualquer hábito. O hábito de levantar de manhã e tomar banho. Já experimentaram? Não, agora eu não vou tomar banho de manhã, vou tomar banho depois do almoço. Uma coisa simples, não é? E velhos hábitos passam para nós de mês a mês, de ano a ano, e fica muito difícil mudá-lo. E não é pelo fato de alguém me dizer você não pode mais fazer isso, que eu vou perder aquele hábito. Vocês já viram quem tem o hábito de falar mal da vida alheia? Está sempre falando mal da vida alheia. Não tem jeito. É uma coisa que faz parte integrante da pessoa. E ela não quer ir. Ela diz mesmo, eu não faço fofoca, não falo isso. Mas ela fala, sem querer ela fala, né? Porque faz parte dela. Então, perder um hábito, seja qual for, mesmo os menorzinhos, é muito difícil. Então, imaginemos o hábito ou o desregramento sexual. Como será? No meio, no decorrer da lição, Emmanuel vai nos dizer, na área religiosa, muitos espíritos puros que já dominaram essa parte, muitos espíritos bons já dominaram essa parte sexual, porque todos nós temos impulsos, mas é preciso que você domine o impulso e não se deixe dominar por ele. Então, ele diz que muitos espíritos que já dominam esses impulsos e que estão na área da religião, exemplificam, nos dão um exemplo de como fazer, de como ser. Mas é muito difícil. E são alguns que nós podemos analisar, podemos contar assim, né? A maioria, quem está ali por uma missão, é mais fácil. Quem está porque é uma recapitulação, é uma educação, é uma mudança, vai ser muito difícil. Ou ele abandona essa tarefa, ou ele vai sofrer muito. Na Idade Média, existia aquele hábito entre algumas ordens de se martirizar, de se bater, para dominar os próprios impulsos, se batendo, ficando todo lanhado, todo machucado, não é? Hoje nós podemos dizer que fica mais fácil quando você canaliza esses impulsos, quando você dá um novo direcionamento para eles. Porque existem religiosos que têm até uma certa inveja daqueles casais felizes que fazem o que eles não conseguem fazer, o que eles não se permitem fazer. Então, é muito importante esse trabalho íntimo. Vamos continuar a nossa leitura
E vamos vendo aqui assim, ó. Compreendida a inalienabilidade dos problemas sexuais nas individualidades representativas das ideias religiosas no mundo, é mais que razoável considerar que essas individualidades, em grande maioria, solicitaram para si próprias o controle da feição moral e que transitoriamente se vinculam no tentame de extraírem deles o proveito máximo em favor de si próprias. Elas precisam vencer a si mesmas para poder vencer esse período. Efetivamente, espíritos superiores, aquilo que eu acabei de falar, que estariam nesse meio, né? Esses missionários do devotamento vibram em faixas de amor sublime, quase sempre inacessível à compreensão dos seus contemporâneos. Você não entende por que aquela pessoa é tão calma, é tão tranquila, né? E o trabalho dela é tão bonito. Não ocorrem análogas circunstâncias entre aqueles outros que renascem sob regime disciplinar, requisitados por eles contra eles mesmos, de vez que grande número desses obreiros das ideias religiosas, reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldades e inibições múltiplas no corpo e na mente, quando não sofrem exageradas tendências aos desvarios sexuais. Tendências essas que habitualmente se mantêm recolhidos ao medo de qualquer expansão afetiva. A tendência existe, mas existe o medo de manifestá-la. Temendo as manifestações do amor, e basta, às vezes, condenando indebitamente os companheiros da humanidade pelo ato de se acomodarem a uniões respeitáveis e dignas. Na generalidade, receiam a si próprios e censuram os semelhantes no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Então, nós vamos vendo que as pessoas, elas têm o problema, têm medo de enfrentar o amor e, por outro lado, têm vontade. Elas têm impulso, elas querem fazer. E nós vamos perceber isso em todos os meios religiosos. Nós vamos perceber isso também entre nós espíritas. Olha, nós temos essa obra Missionários da Luz, que nos mostra que nós escolhemos aquele trabalho. Nós temos outros livros que nos mostram como devemos fazer. Qual é o maior aconselhamento que nós temos? Direcionar esse impulso para outro lado. Quer dizer, se eu começo a me preocupar menos comigo e mais com o outro, se eu começo a ajudar aqueles que estão à minha procura, se eu começo a participar de uma forma caridosa, auxiliando, amando o pequenino, aquele que precisa de apoio, precisa de ser cercado de carinho, nós podemos dar esse carinho no orfanato, no asilo. Onde nós estivermos vendo pessoas sozinhas, nós podemos direcionar o nosso carinho. E, falando diretamente para o padre ou o espírita, dentro da casa espírita, são muitas as pessoas que chegam pedindo ajuda, pedindo uma orientação. E aí, se você passa a se preocupar mais com o outro do que com você, você vai direcionando, vai encaminhando os seus impulsos. Se nós não conseguirmos fazer isso, se nós nos deixarmos dominar pelos nossos impulsos, nós vamos ver criaturas tristes que estão cometendo aquilo que nós chamamos de errado. Nós chamamos. Presta atenção.
porque os impulsos existem e nós precisamos dominá-los. Nós vemos na casa espírita, nós temos notícia daquele nosso irmão mais velho, mais acomodado, e que, de repente, abandona a família, abandona tudo por uma jovem. Provavelmente, essa jovem já fez parte da sua vida no passado. Provavelmente já foram muito amados e muito amantes, mas nessa encarnação, ela veio bem depois dele, quase que com a idade dos filhos dele, para que ele dominasse os seus impulsos. E ele não domina, ela não domina, e acaba-se uma família onde as pessoas que ficam separadas começam a ter daquele pai, daquele marido, muita raiva, muito ódio. E isso, gente, vai para a próxima encarnação. Isso vai chegar lá. Porque não tem uma atitude nossa, por pequenina que seja, que não tenha retorno. Então, é necessário que nós aprendamos a dominar esses impulsos. E Emmanuel termina assim, olha, um anjo e uma equipe de criaturas humanas não entrariam em relacionamento ideal para atendimento ideal de ensino. Então, vejam, mesmo uma professora, ela precisa entender o seu aluno e levar o seu pensamento à forma como ele pensa, se colocar no lugar dele, para conseguir ensiná-lo. Assim também, um anjo não iria ficar bem num terreno desse tipo sexual. Então, vamos ver a conclusão de Emmanuel. À vista disso, somos nós mesmos, espíritos endividados ante as leis do universo, que nos enlaçamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, aperfeiçoando gradativamente as qualidades próprias e aprendendo, à custa de trabalho e tempo, como alcançar a sublimação que demandamos em marcha laboriosa para a conquista dos valores eternos. Então, vai depender de nós mesmos. É um trabalho íntimo. Então, nós percebemos essas pessoas, nós temos outros problemas, e percebemos as pessoas que têm esse problema do impulso sexual, as grandes dificuldades que elas possuem, não é? A ponto de saírem, deixarem a casa religiosa, ou então saírem na calada da noite e fazer aquilo que a mente, o pensamento, o impulso próprio acha errado, mas ainda assim o seu organismo pede. Então, é muito importante nós procurarmos saber como será possível vencer. Falamos antes, através da caridade. Fora da caridade, não tem como, não é? Fora da caridade, como nos dizia, não há salvação. É preciso que a gente modifique a própria forma de pensar, de ajudar e enfrentar para esses nossos irmãos que enfrentam. Vejam bem, eu não estou dizendo que nós não temos problemas. Todos nós temos problemas, mas não temos um problema desse naipe, desse tipo. Então, é esses nossos irmãos que têm o problema do sexo desregrado, nós precisamos orar por eles, como oramos também por nós mesmos, pelos nossos maus hábitos, por aquilo que precisamos modificar. Mas que eles possam vencer essa prova. E, acima de tudo, lembrando que as nossas provas, embora tenhamos a orientação dos nossos mentores e orientadores espirituais, as escolhas são individuais. Nós escolhemos, nós queremos, nós buscamos,
E quando encontramos, às vezes não nos satisfazemos, não é verdade? Então, Dora, que Jesus nos abençoe. Você está sem som, Dora. A falha minha de sempre. Minha Como você também. disse, é difícil mudar um hábito, né? Parece que está se tornando um hábito deixar o microfone desligado. Mas, olha, esse assunto é um assunto extremamente Vou só acender a luz, importante para a gente entender. Tudo bem. São tantas críticas aos nossos irmãos, né, que estão, muitas vezes, enfrentando sérias dificuldades nesse momento de escolha das suas religiões, e que muitas vezes a gente critica porque eles falham, porque eles enveredam por caminhos, mas ninguém sabe a luta desses seres, que muitas vezes desconhecem que são energias que eles trazem consigo, não tem como eliminar, deixar de sentir, simplesmente porque eu estou dentro de um quadro religioso. Nós estamos dentro de um quadro religioso, eu e você. Exato, E nós não trouxemos essas energias domadas. Elas são domadas ao longo da nossa vivência, da nossa experiência. Tem um comentário aqui que eu quero passar, que é o do Gilfran, que diz: quando amamos e respeitamos sem julgar e acolhendo em qualquer situação, fica mais fácil trabalharmos esses impulsos sexuais. É uma verdade. Foi aquilo que eu falei, né? Quando nos dedicamos à caridade, né? Amando e respeitando as pessoas. Obrigada, Gilson. Olha o Fabiano tirando sarro comigo, esse microfone perseguidor. O Fabiano, na quinta-feira, a gente faz o programa As Leis Morais, e ele já me conhece, já sabe, o microfone perseguidor. E aí ele colocou ótima reflexão, Silene. O nosso amigo aí de Brasília, seu amigo, grande amigo nosso. Grande amigo, meu substituto, sabia? Aham. Bom, lá no céu interno. Monitor do céu interno. Tá certo. Silene, nós estamos encerrando no próximo domingo o estudo dessa obra. E é uma obra, assim, que é pequenininho o livro, né? Conteúdozinho ali pequenininho. Mas uma obra grandiosa, com tantos ensinamentos, tantas informações. É uma obra que me surpreendeu desde que eu tive conhecimento dela. E hoje eu tenho certeza que deve ter surpreendido muitas pessoas com esse estudo que nós estamos fazendo. No próximo domingo a gente vai encerrar o estudo da obra Vida e Sexo, mas vamos continuar com a Emmanuel, vamos continuar dando início à obra Pensamento e Vida. E a gente espera, num desses momentos, contar novamente com a sua contribuição, com a sua colaboração, para que você possa vir aqui também conversar conosco sobre algum dos capítulos que lá estão, e dizer para os nossos irmãos que estão nos acompanhando que é um prazer contar com eles aqui, como nós fomos colocando ao longo da sua live, os nomes de cada um deles estão nos acompanhando, agradecer aqueles que vão nos acompanhar, vão assistir logo mais esse vídeo, porque ele vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook, logo mais nós estaremos colocando no Instagram também, e, acima de tudo, também informando que todos os capítulos da obra Vida e Sexo, desde o primeiro capítulo, estão lá, aliás, arquivados no nosso canal SESC Crista Virtual e no canal Dora Rodrigues Espírita. Quem quiser, desde o começo, são aulas maravilhosas, são programas maravilhosos, cada dia que dá contribuição. É alguém que você conhece, Ana Beatriz Guida Flora. Ela faz o comentário. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz: o sexo no corpo humano é assim como um altar do amor puro, que não podemos relegar à imundície, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. É isso aí, Bia.
Uma excelente reflexão que a nossa amiga trouxe aqui para a gente complementar aqui. E ela colocou, adorei, mãe. É filha. Filha é assim, né? Com certeza. Silene, muito grata, querida. Muito obrigada pela sua participação, por você ter vindo contribuir conosco nesse momento. Eu desejo muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade por aí em Brasília, que logo, logo a gente possa retomar nossas atividades. E deixo você à vontade para as suas considerações finais, antes que a gente encerre o programa. Obrigada, Dora. É sempre muito gostoso estar com você. Como diz o Fabiano, é uma trabalhadora, Silene. Então, a trabalhadora da doutrina, né? É muito gostoso estar com você. Eu te agradeço as oportunidades e sempre, se for possível, conte com a gente. É sempre uma oportunidade de trabalho que a gente não pode dizer assim, não vou, não quero, não existe, não é não? E é uma caridade que você faz para nós aqui, que estamos estudando a obra. Mas nós temos... É caridade também, né? Para comigo, principalmente. Leane, gratidão por suas belíssimas exclamações. E a Ana Beatriz dizendo obrigada pela oportunidade, queridos amigos. Nós que agradecemos a participação de vocês. E antes de encerrar, Silene, eu vou passar aqui a nossa programação semanal, que é a programação que a nossa casa realiza, que é a nossa programação virtual, que semanalmente a gente realiza nessa casa. Uma boa tarde a todos, muita paz, muita harmonia para todos. Um grande abraço, Silene, e até o nosso próximo domingo, se Deus quiser, quando nós estaremos aqui fazendo o nosso último capítulo da obra, fechando a obra, como se diz, concluindo esse trabalho que foi muito bom, muito proveitoso, muito esclarecedor para todos nós. Muita paz a todos. Muito obrigada. Beijo grande para você. Até o próximo domingo. Obrigada pela oportunidade.